Fala, meu querido, fala, minha querida, muito bom dia, boa tarde ou boa noite a todos e a todas. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula sobre citologia, membrana plasmática, agora focando nos transportes através da membrana que sejam ativos. Pega o groove, papai! É nóis, Queiroz! A partir de agora, ajusta o capacete que é pau na moleira, meu querido, minha querida. Vem com a gente trabalhar citologia com a melhor aula da sua vida. De biologia, não a minha, de biologia. Tamo junto? É nóis, Queiroz? Maravilha? Apertou o capacete? Vamos embora para transporte ativo, dando ênfase inicialmente a isso aqui que tá embaixo. Tá vendo aqui? Bomba de sódio e potássio, um evento que ocorre contra um gradiente de concentração. Sem maiores delongas, vem comigo, meu querido, minha querida. Veja, a bomba de sódio e potássio ela é muito comentada dentro dos vestibulares e você precisa saber quais as células que possuem essa regularização de um ATPase. Ela é uma proteína transmembrana, a bomba de sódio e potássio, que vai manter esse desequilíbrio iônico entre sódio e potássio no interior da célula e no exterior da célula. É importante que essas células, que esses tecidos, tenham um gradiente de concentração para que esse gradiente de concentração gere uma diferença de potencial elétrico e isso contribua para a transmissão, por exemplo, do impulso nervoso. Por isso que eu coloquei, por favor, dá uma olhadinha aqui na tela, quais as células que podem possuir essa ativação da bomba de sódio e potássio, beleza? Eu, por exemplo, cito aqui para vocês, ó, células musculares, as principalmente células estriadas esqueléticas, como você está percebendo nessa figura, células secretoras que vão secretar muitas substâncias, por exemplo, hormônios, glândulas endócrinas, por exemplo, que vão descarregar, que vão secretar esses hormônios na nossa circulação sanguínea. E aqui, principalmente, muito trabalhado no ensino médio, os neurônios. Essa variação de concentração do meio interno e o meio externo de sódio e potássio, isso é importante para que exista, por exemplo, a propagação do impulso nervoso. Lembre-se, a bomba de sódio e potássio não vai equilibrar, vai desequilibrar, vai manter um desequilíbrio iônico para que exista uma DDP e esta DDP, por exemplo, sirva para a comunicação do sistema nervoso com o tecido muscular estriado esquelético, a condução à movimentação. A nossa movimentação, eu enquanto trabalho, ministro essa aula, estou movimentando porque eu quero movimentar esses braços e essa movimentação depende sim dessa diferença de potencial elétrico gerada, por exemplo, pela bomba de sódio e potássio, relacionando os íons sódio e potássio. Por exemplo, a liberação de hormônios lá no sistema endócrino, tão falado nos vestibulares, liberação de insulina, glucagon, aldosterona, cortisol, hormônios sexuais como a testosterona, como por exemplo a progesterona, os estrógenos. Esses hormônios, eles são advindos de células secretoras. Eles são produzidos no interior da célula e secretados para a circulação sanguínea. E isso também tem uma participação nervosa. Isso também depende de bomba de sódio e potássio para que exista a geração dessa diferença de concentração iônico que gera uma DDP elétrica e possa fazer com que exista a secreção hormonal. E o principal, que você conhece muito bem, este evento, a participação da bomba de sódio e potássio, principalmente no fenômeno da transmissão do impulso nervoso. Saiba que, quando eu citei aqui, por exemplo, a célula do tecido muscular estriado esquelético, também tem a participação do tecido nervoso, né, propagando o impulso nervoso para a junção neuromuscular, para que eu possa, por exemplo, estar gesticulando, movimentando a cabeça durante essa aula, beleza? Então eu vou te explicar um mecanismo de transporte ativo. Se é um transporte ativo, ele ocorre contra um gradiente de concentração. A ênfase inicial é perante a bomba de sódio e potássio, mas ao final deste evento, ao final da explicação, eu vou te explicar os derivados, os demais transportes ativos, seus tipos, mas eu quero que você dê ênfase à bomba de sódio e potássio. Meu Deus, minha imagem ficou sobre a imagem do slide. Não tem problema, meu querido, minha querida. O que vocês estão vendo aqui, o que eu montei, mesmo né, com figuras
não tão bem perfeitas assim, mas eu vou me fazer entender para todos e todas. Vem aqui comigo, por favor, tá vendo esse resumo? Vou diminuir para que eu não fique na frente dele. Por favor, olho na tela. Veja, o que vocês estão vendo aqui é o que vocês acabaram de ver na outra imagem. Eu tenho aqui uma célula, poderia ser uma célula secretora, a célula do tecido muscular, ou principalmente um neurônio que vai propagar a informação pelo impulso nervoso, beleza? Olho na tela, veja. Aqui eu tenho a membrana plasmática e percebam que em estas células, como nas demais, nós percebemos o chamado cadentro na rua. Anota aí no papel, coloque assim, cadentro na rua, de novo, cadentro na rua, de novo, cadentro na rua. Esqueça desse pulo do gato, não, desse macete, para que vocês não possam nunca mais errar disso, beleza? Errar nada sobre isso. Então, de novo, anotou não? Cadentro na rua, cadentro na rua. O que é o cadentro na rua? Maior concentração de potássio no meio intracelular e maior concentração de sódio no meio extracelular. Por isso, cadentro na rua. Nossas células tendem a ter esse gradiente de concentração entre sódio e potássio. Eu acabei de citar para você essa diferença de concentração, esse gradiente de concentração monta uma DDP elétrica que ajuda a secretar substâncias como os hormônios, ajuda na condução do impulso nervoso para a comunicação com o tecido muscular, estriado, esquelético, aquele que é voluntário, estou movimentando os braços para isso, e principalmente a transmissão das informações entre os neurônios, assim como outros sistemas também. A integração do nervoso perante os outros sistemas fisiológicos, tá? Então vamos lá para a citologia desse fenômeno lindo e maravilhoso que vive caindo outrora em muitos dos vestibulares. Veja, aqui eu tenho a membrana plasmática, uma bicamara de fosfolipídios, e eu tenho essa proteína zona, uma ATPase sódio-potássio. É ela que vai estabelecer essa diferença do cadentro na rua. Perceba que as células normalmente vivem dessa forma. Cadentro na rua. Maior concentração de potássio dentro da célula, fora também tem, mas ele estará em menor concentração. E na rua, maior concentração de sódio no meio extracelular e uma menor concentração de sódio no meio intracelular. O velho cadentro na rua. Aqui eu coloquei as concentrações aproximadas que a bomba, quando ela vai funcionar, ela vai deixar de sódio e potássio dentro e fora da célula. Veja, sódio fora da célula tem, por exemplo, 140 equivalentes por litro, poderia ser por mililitro, por exemplo, tá? E potássio vão ter 10 MEq por litro, ou 10 miliequivalentes, por assim dizer. Então, significa dizer que fora da célula o sódio está mais concentrado que o potássio. Se eu comparar com o meio intracelular, veja que eu tenho 4 miliequivalentes de sódio e eu tenho 142 miliequivalentes de potássio. Então, compare potássio fora e dentro. Eu tenho muito mais potássio dentro da célula, cá dentro, do que fora. E eu tenho muito mais sódio fora, na rua, do que dentro. É o velho, anote aí, cá dentro na rua. Queridos, essa grande diferença de concentração entre sódio fora e sódio dentro, e potássio fora e potássio dentro, ela deve ser mantida. São íons. Essa diferença de íons promove comunicação entre as células, promove secreção de hormônios, promove a condutibilidade de informação para que eu possa estar utilizando o tecido muscular estriado esquelético. E é assim que vai ser. Então, lembrem-se, a bomba, que é esta proteína, o nome dela é ATPase sódio / potássio. Ela funciona através da hidrólise de ATP. Vocês vão ver isso. Haverá mecanismos, fenômenos que mexem nessa concentração. Perceba, por exemplo, que o sódio está em maior concentração fora do que dentro. Só que há fenômenos que fazem com que alguns íons sódio venham a entrar, diminuindo essa diferença de 144 miliequivalentes, porque o sódio entrou. Há fenômenos também que fazem com que alguns íons potássio que estão em maior concentração no meio citoplasmático tendam a sair, interferindo nessa grande diferença de potássio dentro e fora da célula. Diminui essa diferença.
É como, veja, eu tenho aqui, ó, 142 miliequivalentes e, por exemplo, 10 miliequivalentes para o meio extracelular. Quando uma certa quantidade de potássio tende a sair dessa célula, reduz essa diferença. Tem o mesmo fenômeno, vai reduzindo cada vez mais. Então, ó, haverá fenômenos que fazem com que o sódio entre e o potássio saia. Isso até é comum de acontecer. Como o sódio está em maior concentração fora, ele pode passar por dentro de uma proteína, né? Vai do meio de maior concentração para o meio de menor concentração através de uma proteína. Que difusão é essa? Facilitada. Difusão facilitada não gasta energia. É de forma natural que o sódio pode entrar. Agora, o sódio entrando em demasia, ele modifica essa grande diferença entre sódio fora e sódio dentro. Veja que tem a diferença, ó, 140 fora e 4 dentro. Se está entrando muito, decai essa diferença. E decair a diferença interfere na DDP. A DDP ela tende a ser, né, contabilizada, ela não tende a ficar estável e isso pode, né, evitar que exista secreção, evitar que exista comunicação entre os neurônios, evitar que exista comunicação dos neurônios com outros tecidos, principalmente para o tecido muscular estriado esquelético. Então você já notou, tá? Então é mais ou menos assim, ó. Há fenômenos que fazem com que o sódio venha a entrar, inclusive a difusão facilitada, e o potássio venha a sair por difusão facilitada também, ó. O potássio vai de onde ele tem mais para onde ele tem menos, através de uma proteína transmembrana, difusão facilitada. O sódio vai de onde ele tem mais para onde ele tem menos, através de uma proteína. Também a difusão facilitada é passiva, é normal isso acontecer. Só que veja, quando uma certa quantidade de sódio entra e uma certa quantidade de potássio sai, a bomba faz, ei, não é casa da mãe Joana, não. Mil perdões se tem alguma Joana aqui a me assistir, não é de forma pejorativa, tá? Veja, quando isso acontece, a ATPase sódio e potássio fazer nem assim, não, papai. Já entrou muito sódio, já saiu potássio demais. Voltem para estabelecer essa grande diferença que há entre vocês no meio intra e o meio extracelular. Eu vou manter essa grande diferença. Quem sou eu? Bomba de sódio e potássio. Eu gasto energia. Há sempre uma reação exotérmica para que aconteça esse transporte ativo primário. Todo transporte ativo primário depende de hidrólise de ATP, uma reação exotérmica. Hidrolisa a ATP, vem energia para essa proteína, ela é fosforilada, muda sua conformação estrutural, ela se abre e é ela quem vai promover a volta do sódio que entrou, ele vai voltar, beleza? E a volta do potássio que saiu, ele vai voltar também. Então, basicamente, eu poderia acabar a aula aqui, mas eu vou explicar ainda mais, utilizando-me de forma geral, bem focada em Enem mesmo, do transporte, a transmissão do impulso nervoso. De boa? Então, isso aqui foi o geral que eu utilizei. A membrana plasmática de uma célula é excitável como célula secretora, tecido muscular estriado esquelético ou um neurônio. E agora nós vamos utilizar os conceitos do transporte na transmissão do impulso nervoso para que você possa aprender mais e melhor sobre a bomba de sódio e potássio. Vem comigo, não perde o fio da meada não. Olha aí, por favor, mais uma vez. Eu peguei aquele resumo e diminuí, tu sabes, ó. Aqui é o meio extracelular e aqui é o meio intracelular, beleza? Aqui tá fora e aqui tá dentro. Lembra qual é o pulo do gato mesmo, o macete, o bizu? Cá dentro na rua. Tem mais potássio dentro, bolotas azuis, do que fora, bolotas azuis também. Tem mais sódio fora do que dentro. Ó, tá vendo que eu coloquei sinal de mais e sinal de menos? Veja, normalmente, quando o neurônio está em repouso, entende-se por repouso, quando ele não está transmitindo impulso nervoso. Nós teremos aí uma concentração de cátions no meio extracelular levemente maior do que o meio intracelular. Por isso que dizemos que em repouso o neurônio é mais fora e menos dentro. Você já viu isso no teu ensino médio, em um outro cursinho. Você só está revisando aqui comigo, tá? Neurônio em repouso. A partir do momento que ele começa a se comunicar com outro neurônio, ou vai se comunicar com células secretoras, ou com o tecido muscular estriado esquelético, ou com outro tecido, começa a transmissão do impulso nervoso. Essa transmissão do impulso nervoso começa com um potencial de ação. E esse potencial de ação poderia, por exemplo, ser um toque, ou então o neurônio ir lá transmitir a informação para uma célula secretora.
O que acontece é o potencial de ação. E o potencial de ação faz com que a célula agora torne-se despolarizada. Inicialmente, quando estava em repouso, ela está polarizada, mais fora, menos dentro. Quando acontece agora um potencial de ação, esse potencial de ação é um mecanismo que faz com que exista a entrada de íons sódio. Ora, é meio natural íons sódio entrar. Por que é meio natural? Acabei de falar isso anteriormente. Veja, se tem mais sódio fora do que dentro, por difusão facilitada, o sódio tende a se difundir para dentro da célula a partir de uma proteína carreadora. Difusão facilitada, não gasta energia. Então, a entrada de sódio no potencial de ação que leva à despolarização é um evento passivo. Grave isso aí, tá? Então, por exemplo, eu tive essa sensação. Quando eu toquei, meu tato, ele sente, né, o toque, só que ele vai para o meu sistema nervoso e volta para me dar a informação de que algo está tocando, algo está quente, algo está frio. Então é a comunicação do meu tecido aqui do braço com o meu sistema nervoso central. Neurônio sensitivo, neurônio motor, tem todo esse estabelecimento de informação. Então, quando eu toquei, isso gerou um potencial de ação. No potencial de ação, há a entrada de sódio por difusão facilitada, que é um processo passivo, e a célula agora está despolarizada. Lembra que eu falei, começa a entrar essas bolotas vermelhas aqui, ó, por difusão facilitada, toma bolota vermelha. Só que quando entra, despolariza. O que era mais agora é menos, o que era menos agora é mais, momentaneamente naquele ponto, por exemplo, do axônio. Por exemplo, se fosse um neurônio, eu teria aqui, ó, o corpo celular de um neurônio, aqui o seu núcleo, tá? Os dendritos aqui desse neurônio, e esse é o axônio, tá? As terminações axônicas, os botões sinápticos. De boa na lagoa, em relação a isso, eu posso colocar aqui, por exemplo, a bainha de mielina. Lembra um neurônio mielinizado, que ele acelera em 100 vezes mais a transmissão do impulso nervoso. Então, por exemplo, o ponto poderia ser esse aqui, ó, o ponto de despolarização. Onde estava mais, agora é menos. Onde estava menos, agora é mais. Beleza? Só que automaticamente, quando despolariza um ponto, por exemplo, do neurônio, a transmissão do impulso nervoso vai mais à frente. Essa DDP, essa entrada de sódio, né, essa diferença de sódio e potássio, gerou uma diferença de potencial elétrico que vai propagando mais à frente. Ou seja, despolarizou aqui, vai mais à frente e despolariza mais à frente. Só que, ó, quando o impulso nervoso vai mais à frente, despolariza mais à frente, e onde havia despolarizado, acontecerá um evento chamado de repolarização. Logo aqui, dê uma olhadinha aqui, ó, em roxo ou violeta, assim como vocês quiserem. Esse potencial de repouso, na realidade, é porque ele estava em repouso, despolarizou e agora ele precisa voltar para o potencial de repouso. Para voltar para o potencial de repouso, existe um fenômeno conhecido como repolarização. E na repolarização, também por difusão facilitada, o potássio que está em maior concentração dentro, ele tende a sair. Então essas bolotas azuis começam a sair. Então, vai onde tem mais potássio para onde tem menos potássio através de uma proteína. Difusão facilitada também. Então, ó, entrada de íons sódio, difusão facilitada. Saída de íons potássio, também difusão facilitada. Aí sai o potássio automaticamente, tá? Então, aquele ponto que despolarizou, quando o potencial de ação vai mais à frente, aqui despolariza e aqui está repolarizando. Então, para despolarizar, entra sódio, difusão facilitada. Para repolarizar, sai potássio, também por difusão facilitada. Beleza, massa, maravilha. Basicamente, a transmissão de impulso nervoso é só isso. Acabou, é só isso. Você não, professor. Lá no cursinho, lá no meu terceiro ano, eu vi mais. Calma, se eu parar por aqui, é só isso. Por exemplo, se eu tocar de novo, se não houver o mecanismo que restabeleça o sódio que entrou e o potássio que saiu de volta, imagine, toco de novo, eu estou sentindo, eu, Leandro, estou sentindo aqui, ó. Aí vai, ó. De novo, gera um potencial de ação, beleza? Entrada de sódio. Aí o potencial de ação vai mais à frente. Onde despolarizou, vai repolarizar. Saída de potássio. Só que veja, imagine, no primeiro toque saíram 10 íons potássio e entraram 10 íons sódio. Toquei de novo, a mesma coisa, toquei de novo. Vai chegar um momento que a concentração de sódio e potássio dentro e fora da célula serão equivalentes.
Se tornar os meios isotônicos em relação a sódio e potássio, não propaga mais eletricidade. Não tem uma diferença de potencial elétrico e ferrou. Nós não vamos mais secretar, a gente não vai ter comunicação com o tecido muscular, nem com outros tecidos, e principalmente o tecido nervoso não consegue se comunicar com ele. Logo, todas as vezes que houver a geração de um potencial de ação, despolariza, vai mais à frente e repolariza, existe um mecanismo chamado de bomba de sódio e potássio que vai fazer com que, lembre, no potencial de ação, quando despolarizou, não entrou sódio. Então, esse sódio que entrou, ele faz falta no potencial elétrico. A bomba faz o seguinte, peraí, eu transmiti impulso nervoso, mas o sódio que entrou vai sair. Quando sai é contra um gradiente de concentração. Exige hidrólise de ATP, mas acabou aí não. Eu, bomba de sódio e potássio, pego o potássio que estava em grande quantidade dentro, sai um pouquinho de nada, mas esse pouquinho faz falta. E eu, bomba de sódio e potássio, faz, ei, pouquinho de potássio que saiu, vem cá. Vem cá, você vai entrar de novo. Eu, bomba de sódio e potássio, mantenho uma grande diferença de sódio e potássio fora e dentro da célula para que essa grande diferença iônica gere um grande potencial elétrico e exista a comunicação entre as células. De boa na lagoa, entendeu o papel da bomba? Então, quando transmite impulso nervoso, é aí que entra em cena a bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio, vá, copia aí. Qual é o papel dela? Ela restabelece os valores de sódio e potássio nos meios intra e extracelular que foram alterados durante a transmissão do impulso nervoso. De novo, ela restabelece os valores de sódio e potássio que foram alterados no meio extra e intracelular durante a passagem do impulso nervoso. Poderia ser durante a comunicação com células secretoras, poderia ser durante a comunicação com o tecido muscular estriado esquelético, depende do evento que você quer. Então, a bomba em si, queridos, ela faz parte do evento de restabelecimento da grande diferença de sódio e potássio nas células. Então, quem mantém essa grande diferença? A bomba de sódio e potássio. Se houver um impulso nervoso, entra sódio um pouquinho, sai um potássio um pouquinho, a bomba faz, beleza, entrou e saiu, não foi mais, volte. Para voltar, ocorre contra um gradiente de concentração. Por isso que a gente coloca logo esse gifzinho aqui, Olha, veja que interessante, vê só. Em bolinha vermelha, como eu coloquei para vocês na imagem ali, são os íons sódio, e em bolinha azul são os íons potássio. Quando o sódio entrou pela despolarização e quando o potássio saiu pela repolarização, olha o que interessante, vê. A bomba pega esses três íons sódio que estavam dentro e põe para fora, tá vendo aqui, Está restabelecendo. Então entrou sódio na despolarização, a bomba faz 3 íons sódio, vou pôr para fora. Aí, joga para fora. Obviamente, ela depende de hidrólise de ATP. Ela recebe, o ATP é quebrado a ADP mais PI. Esse PI, essa energia, fosforila, esse fósforo, né, junto com a energia, fosforila a proteína e ela pega 3 íons sódio que haviam entrado, põe para fora contra um gradiente. Veja que a concentração de bolinha vermelha ainda é menor do que dentro do que fora. Então, esses 3 íons sódio que haviam entrado, vou colocar o 3 para cá, 1, 2, 3. A bomba faz, não, entrou pouco, mas vai sair para ter uma grande diferença. Mas automaticamente, a ATPase, a bomba de sódio e potássio, a ATPase sódio e potássio, ela pega 2 íons potássio que haviam saído e põe para dentro. Veja que 3 íons sódio saem contra um gradiente de concentração e 2 íons potássio entram contra um gradiente de concentração. Se ocorre contra, exige energia para que aconteça o evento, para que aconteça o fenômeno. A bomba de sódio e potássio é um evento de transporte ativo primário. É aquele transporte ativo que depende diretamente de uma reação exotérmica. Nesse caso aqui, a hidrólise de ATP, que gera energia, que fosforila a proteína, que muda a sua estrutura conformacional, pega 3 íons sódio e coloca para fora, 2 íons potássio e coloca para dentro, mantendo essa grande diferença de sódio e potássio no meio intra e extracelular. De boa na lagoa, aqui mais uma figura que corrobora com o que eu lhe falei. Olha aqui, eu tenho o citoplasma, tá vendo? 3 íons sódio que haviam entrado durante o potencial de ação são postos para fora contra um gradiente.
2 íons potássio que haviam saído são postos para dentro contra um gradiente. E isso exige energia. Isso exige hidrólise de ATP para que o processo venha a acontecer. Então lembre, olhe, a bomba de sódio e potássio, ela coloca 3 íons sódio para fora e automaticamente coloca 2 íons potássio para dentro. Veja aqui, no meio exterior e no meio interior, né? Meio externo da célula e meio interno da célula, tá? Estão saindo mais cátions do que entrando. Eu sei que a diferença é muito pequenininha. Restabelecendo eletronicamente, inclusive, o potencial de repouso daquele neurônio. Lembra que quando ele estava em repouso era mais e menos? Como estão saindo mais cátions do que entrando mais cátions, restabelece a quantidade iônica e restabelece a diferença de potencial elétrico e a célula está pronta de novo para transmitir impulso nervoso, neurônio, célula secretora ou tecido muscular estriado esquelético. De boa na lagoa, então você aprendeu. A bomba de sódio e potássio, ela restabelece as quantidades de íons de sódio e potássio que foram alteradas durante a transmissão do impulso nervoso, durante a ativação de uma célula secretora, durante a ativação do tecido muscular estriado esquelético, beleza? Então, até o presente momento, você acabou de ver comigo a bomba de sódio e potássio. Muitíssimo obrigado por todos e por todas, mas a aula não acabou não. Aqui eu aproveito a aula, né? Eu dou ênfase à bomba de sódio e potássio, que é um tipo de transporte ativo primário. É todo transporte ativo, ou seja, é todo transporte que ocorre contra um gradiente de concentração e que depende diretamente de uma reação exotérmica. Nesse caso, que vocês acabaram de ver, na bomba de sódio e potássio, ela é um tipo de transporte primário. Olha aqui, hidrolisou o ATP, a energia foi para a proteína, ela mudou a conformação estrutural e pega, por exemplo, o sódio e potássio para pôr para fora. De boa na lagoa, ou seja, a bomba de sódio e potássio é um transporte ativo primário. Porque depende diretamente da hidrólise do ATP, depende diretamente de um fator de energia. Mas em se tratando de transporte ativo, nós temos várias classificações. Por exemplo, de acordo com o número de substâncias, pode ser uniporte, ou seja, é só uma substância participativa, ou ainda um cotransporte. Veja que eu coloquei aqui, transporte primário e secundário, tá vendo? Então, para número de substâncias, pode ser uniporte ou um cotransporte. O uniporte é só uma substância ou de fora para dentro ou de dentro para fora. O cotransporte depende do sentido do transporte. Pode ser simporte, ou seja, duas substâncias vão sair ou duas substâncias vão entrar contra um gradiente de concentração e pode ser um antiporte, beleza? Também aí dentro dessa classificação do sentido do transporte. Esse antiporte é uma substância está entrando e outra está saindo e vice-versa. São duas substâncias diferenciadas, beleza? Então isso é bom frisar para vocês. Nós temos exemplo de cotransporte para o nosso querido e exato ensino médio, a bomba de sódio e cálcio. É um exemplo de sódio e cálcio, é um exemplo de cotransporte, é um exemplo, por exemplo, de antiporte, beleza? Já um exemplo de simporte, que duas substâncias serão passadas ao mesmo tempo ou saindo ou entrando da célula, pode ser o transporte de aminoácido e junto com glicose, além de sódio. Então, esse transporte de glicose, aminoácido e sódio, eles podem sair da célula ou entrar na célula contra um gradiente de concentração, todos ao mesmo tempo por algumas proteínas da membrana plasmática. Ou seja, é simporte, ou seja, o transporte está sendo a favor. Por exemplo, quando eu digo a favor, eles estão indo ou de dentro para fora ou de fora para dentro. Todos eles estão indo num único sentido. Já o antiporte, nós podemos ter 2, 3, 4 ou mais substâncias em sentidos contrários. Vale frisar que é importante que isso venha a ser citado, que como esses dois casos de simporte e antiporte são transportes secundários, um secundário depende de concentração, tá? É a própria variação de concentração que vai gerar uma diferença, né, um gradiente, e esse gradiente vai fazer com que exista energia, e essa energia favorece o transporte da substância contra um gradiente de concentração. De boa? É o que nós chamamos aqui de transporte acoplado, quando nós tivermos mais de uma substância. A origem da energia foi a classificação que eu lhe dei, tá? Quando a energia vem, por exemplo, de uma reação exotérmica,
vai fazer com que exista a mudança estrutural nas bombas, como a bomba de sódio e potássio, ela é um transporte ativo primário. E para ser secundário, são as carreadoras. São proteínas que elas dependem, para que exista o transporte de substâncias, da variação de concentração. Então, por exemplo, a bomba de sódio e potássio, quando ela vai dar o transporte, né, quando ela promove essa diferença de sódio e potássio, por si só, gastou, aí gera um gradiente. Quando gerou um gradiente, por si só, esse gradiente agora favorece, né, que outras substâncias sejam transportadas contra um gradiente de concentração. Então, o transporte secundário, por muitas vezes, ele depende de um primário. O primário acontece por uma hidrólise de ATP, gerando uma diferença de concentração. Essa diferença de concentração agora ajuda a gerar energia para que um segundo transporte ativo venha acontecer contra um gradiente de concentração. De boa? Então, recapitulando, ó, tipo de transporte ativo perante tipo de substância, se for uma substância só, é uniporte. Se for mais de uma substância, nós podemos chamar de cotransporte. Aí o cotransporte agora depende da direção que estas substâncias vão ter. Se a direção for a mesma, é simporte, se for de direção contrária, antiporte. De boa? Está aqui nessa imagem, ó, a imagem número 1 e a imagem de número 2. De boa? Essas são as proteínas aqui que vocês estão vendo, ó, carreadoras. E aqui uma proteína que faz parte de um uniporte tão conhecido que eu acabei de trabalhar para vocês, que é a bomba de sódio e potássio, né? É uma substância que ela vai atravessar a membrana plasmática através de uma bomba. Essa bomba é uma proteína, ó, que recebe energia, muda a estrutura para fazer com que exista a passagem de uma certa substância. De boa? Massa, ó, que eu coloquei no retângulo em vermelho, tá vendo aí, ó? O transporte primário, diretamente, né, ele depende do ATP. Já o secundário depende da bomba, do transporte primário. As bombas geram um gradiente e esse gradiente será utilizado nessa eletricidade, por exemplo, por assim dizer, será utilizada para gerar um transporte ativo secundário, como o transporte sódio-cálcio, como o transporte de aminoácido, glicose, junto a sódio também, que são exemplos de transportes secundários. De boa na lagoa? E falando ainda mais de forma abrangente para transportes em blocos, aí vocês viram, basicamente ali são transportes de íons, né? Que tem carga, que vão agir, que vão ser transportados contra um gradiente de concentração. Porém, há certas substâncias que são maiores, que têm o peso molecular grandão. Aí nós podemos dizer que a membrana plasmática ela sofre modificação para englobar substâncias ou para excretar, para liberar essas substâncias de dentro da célula. Nós falamos aqui dos transportes em bloco. Lembre que transporte em bloco está dentro dos transportes ativos também, tá? Ah, professor, porque acontece contra um gradiente de concentração, nós chamamos ele de ativo porque a membrana plasmática, para ela gerar, né, para ela sofrer modificação, ela precisa de energia. Haverá gasto, por exemplo, de ATP. Haverá, por exemplo, energia sendo convertida em energia cinética para que a membrana plasmática venha se deformar, englobar substâncias ou liberar substâncias para fora da célula. Então, nós estamos falando aqui dos transportes em bloco. Os transportes em bloco para dentro da célula, nós chamamos de endocitose. A principal endocitose que nós vemos é a fagocitose, que é englobamento de partícula sólida, onde a membrana plasmática, né, ela promove a liberação dos pseudópodes, né, ela evagina, a membrana plasmática ela vai para a região externa, ela vai fazer com que exista o englobamento de uma partícula sólida para dentro da célula. Então lembrem-se, os pseudópodes, eles evaginam, eles vão para a porção mais externa, no caso da fagocitose, beleza? Quando eu vou trabalhar a fagocitose, lembre, ó, esses pseudópodes, eles são evaginados. É a membrana plasmática que se deforma para fora para englobar a substância e adentrar. Algumas de nossas células de defesa, como por exemplo o neutrófilo, macrófago, podem fagocitar certas bactérias patogênicas através de um processo de fagocitose. Uma bactéria muito grande para poder entrar por difusão simples, facilitada, por osmose, jamais. Então, seria uma fagocitose. Lembre, há gasto de energia para sofrer essa modificação estrutural na membrana e ela vem a evaginar, promover a liberação dos pseudópodes e gerando uma endocitose. No caso da pinocitose,
haverá uma retração da membrana, tá vendo aqui, ó, a membrana estava assim, ela retraiu, ela invaginou, para depois englobar substâncias líquidas. As mais trabalhadas dentro dos vestibulares seriam aí os hormônios. Os hormônios, por muitas vezes, eles podem adentrar as células por um exemplo de endocitose do subtipo pinocitose. Pinocitose, substâncias líquidas, ó, líquidas, fagocitose, sólidas, fagossólidas, beleza? Só que também tem diferença na membrana plasmática, tá? Fagocitose, a evaginação, formação daqueles pseudópodezinhos, tá? Fagossomo para adentrar, e na pinocitose há uma invaginação, há um dobramento para que exista esse englobamento. E no caso, de forma exógena, existe também movimento de substâncias grandes de dentro da célula, por exemplo, após a digestão, que precisam ser colocadas para fora. Temos exemplos de exocitose, a principal é a clasmocitose, conhecida como defecação celular. Por exemplo, isso aqui poderia ser, no início, poderia ter sido um fagossomo ou um pinossomo. Lisossomos se aderiram, liberaram seu conteúdo enzimático, houve digestão de substâncias. Aí agora a gente pode chamar isso aqui de vacúolo residual. Esse vacúolo residual, ele volta a englobar, ele volta a fazer parte da membrana plasmática, expulsando o conteúdo que a célula não vai aproveitar. É a chamada clasmocitose, é a chamada defecação celular. É um processo que também exige um certo grau de gasto de energia para poder expulsar a substância para fora de uma célula. De boa na lagoa? Queridos e queridas, muitíssimo obrigado pela atenção de todos e todas. Meu maior foco foi em bomba de sódio e potássio, esse belíssimo transporte ativo primário, que restabelece as quantidades dos íons sódio e potássio que foram alteradas durante a passagem do impulso nervoso, secreção hormonal, a condutibilidade de informação para o tecido muscular estriado, e ela restabelece. Ela participa do evento impulso nervoso. Não é ela que dá o impulso nervoso, pois ela organiza, ela deixa sempre uma DDP elétrica para que exista sempre a transmissão do impulso nervoso e comunicação com outros tecidos. Beijo grande, que Deus os abençoe e as abençoe muito, beleza? Como sempre digo, quando é a prova amanhã, quando é o treino, hoje, tamo junto.